Você está no canal Mapa do Dia com o pastor Oswaldo Lima. Hoje é terça-feira, 3 de junho de 2025. O pecado traz para nós uma cegueira tão grande que fica impossível a gente reconhecer o nosso pecado e a gente entra no caminho da autojustificação, enquanto acrescentamos o olhar para ver o defeito e o erro das outras pessoas. Na lição de hoje, nós vamos tratar um pouquinho sobre a questão dos pecados de Sodoma e Gomorra, pecados dos quais a Bíblia, Jesus e os apóstolos chegam a mencionar claramente que Sodoma e Gomorra foram destruídos por causa da sua apostasia e distanciamento de Deus. Não saia daí, curta a lição, apresente aí o seu like, a sua curtida. E também divulgue esse canal para outras pessoas para abençoar mais gente para ouvir o Evangelho. Não se esqueça que você está no canal Mapa do Dia. Esse é um canal onde a gente vai ao mapa da Bíblia diariamente por causa da lição. E a gente aprende qual o caminho correto a seguir na estrada da jornada para o céu. Então, a história de Sodoma e Gomorra traz para nós várias conclusões, várias revelações que nos colocam em alerta em relação a como lidar com o pecado, com as nossas tendências e inclinações naturais. Quando a gente vai à descrição dos eventos finais, Pedro, que é o citado nesta lição de hoje, ele fala com muita veemência contra Sodoma e Gomorra, retratando quais as causas que levaram essas duas cidades metrópoles, a serem destruídas e ficando como exemplo de destruição do fogo eterno, do fogo que vai cair do céu, a destruição da maldade, do pecado e dos pecadores. A Bíblia traz aqui, em 2 Pedro 2, 4 a 11, Judas 1, 5 a 8 e Ezequiel 16, 46 a 50, algumas características dessa cidade, alguns fatos relevantes que levaram essas cidades a entrarem no desagrado de Deus. Por exemplo, em 2 Pedro 2, 4 a 11, fica muito claro o texto que Deus não poupou, mesmo os próprios anjos rebeldes que caíram do céu, foram lançados para a terra, para a escuridão, reservados para castigo, para o juízo eterno, final. Ele não poupou o mundo antigo, preservou Noé, mas destruiu o restante da nação pela sua maldade com a água do dilúvio. Ele também reduziu as cidades de Sodoma e Gomorra a cinzas, condenando a ruína completa, e colocou como exemplos do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente, enquanto livrou Jó por causa da sua piedade, porque ele combatia a maldade daqueles dias e ele defendia o que era correto e justo. Assim o Senhor, ele fará antes da sua vinda a esta terra. Então esse é o resumo do texto de Pedro. Quando você vai para Judas 1, 5 a 8, vai trazer também a memória, a destruição da nação do Egito, ou seja, Deus libertando Israel do Egito, mostrando anjos que não guardaram o estado original, abandonaram o seu próprio lugar e estão guardados em trevas para o juízo do grande dia, e Sodoma e Gomorra, que também, junto com as cidades vizinhas, se entregaram à imoralidade, à prática de contrários à natureza, foram postos como exemplo de castigo do fogo eterno. Do mesmo modo, também, estes quais sonhadores contaminaram a carne, rejeitaram a autoridade, insultaram os gloriosos seres celestiais. Então, esses dois textos trazem aqui o mesmo recado, com linguagens diferentes, mas mencionando os mesmos fatos,
para mostrar aí quanto que a gente tem que estar alerta para os dias finais, para não repetir os caminhos de Sodoma e Gomorra e caminhar para a destruição. Jesus adverte aqui que a gente não pode se corromper como Sodoma e Gomorra entraram em corrupção. E qual é o propósito de Deus quando ele fala isso? Ele traz aí, como ele traz aqui em Ezequiel 16, 46 a 50, uma advertência à nação de Israel. Olha, a sua irmã mais velha, Samaria, mora ao norte com vocês, suas filhas. Olha, a irmã mais nova, Sodoma, e suas filhas. Você andou nos mesmos caminhos em que elas andaram, e fez as mesmas abominações que elas fizeram. E que se isso não fosse bastante, vocês ainda se corromperam mais do que elas, com todos os seus caminhos. E tão certo como eu vivo, diz o Senhor, a sua irmã Sodoma e as filhas dela não fizeram o que vocês e suas filhas fizeram. Eis que esta foi a iniquidade da sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas foram orgulhosas, tiveram fartura de pão, próspera tranquilidade, mas nunca ampararam os pobres e necessitados. Foram arrogantes, fizeram abominações diante de mim, e eu as removi do seu lugar. Olha só. Então, além do pecado da imoralidade, porque o pecado é assim, degradante. Um pecado leva a outro pecado. A degradação moral, distanciamento de Deus, querer mudar o propósito de Deus para a família, para o casamento, para os relacionamentos sexuais dentro da família, leva à imoralidade, e a imoralidade conduz a paixões vis, e essas paixões vis levam ao desprezo da necessidade do próximo. As pessoas se tornam tão focadas em si mesmas, em satisfazer os seus desejos egoístas, que eles não estão nem aí com as características e as necessidades do pobre, das viúvas, dos órfãos. Então, é uma série decadente de distanciamento de Deus. E é isso que Deus queria poupar Israel, mas diz claramente, vocês já fizeram pior do que elas. E se eu não poupei a elas, também não vou poupar a vocês. E nós agora, lendo aqui hoje, nos últimos dias da história da Terra, sobre esses exemplos, tanto lá de Noé, Sodoma e Gomorra, e agora próprio Israel, como devemos nos comportar como igreja? Onde estamos cometendo os erros que podem nos levar à destruição? É essa a tônica da lição de hoje, né? E isso nos leva, então, a gente ter aí uma longa lista de pecados humanos acarretados pela imoralidade e pelo desenvolvimento do próprio pecado. Quando a gente fala dos gentios, a injustiça dos gentios, eles são a lista de Romanos 1, 18 a 32, dá uma lidinha lá depois para você ver. Parece que foi extraída aí de um jornal da TV, esses bem sangrentos e violentos. Contudo, era o que acontecia lá. Agora, o povo de Deus, vivendo nos últimos dias da história da Terra, precisa prestar atenção para não cometer os mesmos pecados hediondos e que a gente possa não cair nas mesmas armadilhas. Vamos orar? Pai, nos ajude a estar alerta para com o pecado predominante em nossa volta, que às vezes está dentro da própria igreja. Perdoa-nos, abre nosso coração, em nome de Jesus, amém. Eu sigo o mapa do dia, e você?